neste computador. Verdade. Deu tudo certo. Tudo certo. Então, o que a gente vai aprender hoje nessa classe, né? Nesse treinamento? Continuando com o nosso beabá sobre o nosso negócio, sobre o plano de negócio da doTERRA, sobre o nosso curso de formação de consultores, e aí ele foi montado de forma com que você entenda do negócio de uma maneira global e consiga colocar ele em prática. E a nossa ideia hoje, qual que é o módulo 4? Sobre o que a gente vai falar hoje? Primeiro, como que eu vou fazer uma classe presencial, né? Em tempos de pandemia, a gente está aqui em dezembro de 2020, depois de um ano longo de ficar em casa, de isolamento, né? A maioria das nossas classes foram feitas de maneira online, que não é a cultura do nosso negócio. Então, como que eu vou compartilhar esses olhos presencialmente, né? E aí eu te pergunto, aliás, o que é uma classe? Como que funciona? O que ela envolve, né? E essa última parte de como cadastrar um cliente ou consultor no site da doTERRA, a gente vê aqui o tempo e dando tempo a gente fala sobre ele. Ok? Eu quero fazer a parte da classe muito detalhada para que vocês se sintam muito seguras para poder fazer esse compartilhamento de uma maneira muito leve, como que ela deve ser, né? Então, o que é uma classe? Às vezes a gente fala de classe, algumas outras pessoas nos Estados Unidos eles falam muito caseira, né? O que envolve? Deixa eu só desativar os sons aqui. O que envolve uma classe, né? O que é uma classe? Gente, uma classe. Às vezes a gente faz uma classe num casamento, às vezes eu faço uma classe no balcão do Outback. Eu faço uma classe no lugar onde eu estou, que eu quero compartilhar os olhos. E ela sempre inicia a partir do momento que eu experiencio, que eu mostro a minha experiência com os óleos essenciais. Então, uma classe nada mais é do que compartilhar a minha experiência com os óleos essenciais. E isso é o que a gente faz. O que é o nosso trabalho? Compartilhar as minhas experiências. Por isso que eu vivo batendo na tecla. Às vezes as pessoas me perguntam assim: o que eu preciso fazer para ser um consultor da doTERRA? E aí a primeira coisa que eu falo, você precisa usar os óleos essenciais. Por que você precisa usar? Porque, gente, é a partir do uso que você consegue compartilhar com as pessoas de maneira cristalina e de maneira verdadeira o que os óleos essenciais fazem. O que eles fazem na sua vida? Muitas vezes já aconteceu das pessoas falarem assim: eu sou ótima para compartilhar os óleos, eles fazem toda a diferença na minha vida, mas eu não estou vendo como que eu vou ganhar dinheiro nisso. Eu não sei como é que eu vou fazer para crescer, como é que eu vou fazer para me desenvolver. Gente, o passo maior que você tinha que ter dado, você já deu. Você já usa os óleos essenciais e você compartilha. O negócio, ele é consequência do seu uso. Ele é um segundo passo. A grande maioria dos consultores da doTERRA no mundo, não só no Brasil, vieram de mulheres. A grande maioria são mulheres, né, gente? A doTERRA é uma empresa feminina, se a gente for pensar assim. E é um negócio, gente, que vem do compartilhar. Se você for pegar os grandes líderes, e pode ir atrás assim das maiores, das americanas, das chinesas, das brasileiras, a grande maioria começou a partir do uso na sua casa. A grande maioria são mães ou mulheres que cuidam dos seus e começaram a ter um resultado com os olhos e a compartilhar. O negócio passou a ser um segundo passo. Então, o que é uma classe? Ela nada mais é do que você compartilhar com os seus. E, gente, são os seus mesmos. Você não precisa ir atrás de gente muito diferente. Você vai buscar as suas pessoas, o seu meio, as pessoas que estão ali na sua rodinha. As mães dos coleguinhas dos seus filhos, os seus vizinhos, os seus familiares, os seus amigos, a sua família do seu marido. Primeiro, você vai no seu núcleo, tá? Compartilhar a partir daí. E aí, quando a gente pensa assim, né?
Isso eu acho que vem muito de quem faz, quem já veio de marketing multinível, que não é o nosso caso. E aí as pessoas pensam assim, eu sempre passava, eu sou de Uberlândia e sempre passo ali passava, que agora eu não moro mais no centro, mas eu passava ali em frente a um hotel na Rua Goiás e via no sábado de manhã aquele tanto de carro, aquele movimento, aquele vucu-vucu do povo, e era o pessoal de uma empresa de, acho que é da Herbalife, não sei de quem, e fazendo ali os seus eventos, né, no hotel, todo mundo de terno e gravata, muito chique e tal. Gente, do Terra tem nada a ver com isso, né? Quando a gente fala assim, nossa, vou fazer uma classe, é um evento, eu preciso pôr dinheiro, comprar salgadinho, alugar cadeira, fazer um monte de coisa. Não, você não precisa. Uma das classes mais prósperas que eu tive na minha vida foi uma classe na qual a gente reuniu 10 a 11 pessoas e eu cadastrei 8 ou 9 naquele dia, 2 pessoas só não cadastraram. Foi uma classe na qual eu tinha levado um difusor, um kitzinho, a gente arrumou de improviso, de última hora, uma jarra d'água, assim, de última hora, uns copinhos plástico, e fizemos com todo mundo sentado no chão, numa sala de yoga, e deu super certo. E foram plantadas muitas sementes que estão dando frutos muito prósperos. Então, gente, a doTERRA não tem nada a ver com hotel, com salão de festa, com vai custar caro, que eu preciso fazer banner, que eu preciso comprar flor, que eu preciso comprar salgadinho. Isso até me incomoda quando eu vou fazer, por exemplo, eventos do Clube Diamond e a gente vai e as pessoas injetam dinheiro e, nossa, eu preciso. Não precisa, não precisa. Você precisa ali de simplicidade. Você precisa compartilhar a sua experiência. É um bate-papo, é algo entre os seus próximos. Se não forem os seus próximos, são os próximos que estão do seu lado. Tá? Das pessoas que você ama e começar a compartilhar. Então, a palavra da vez é a simplicidade. Gente, é garagem, é a sala da sua casa, do vizinho, é a cozinha. Cozinha é excelente para a gente fazer um compartilhamento, né? É super aconchegante. E um compartilhamento, ai, Angélica, eu preciso reunir 10, 12, 15 pessoas. Gente, não precisa. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos um compartilhamento, tem até meninas minhas que estavam lá comigo, a Inara, eu vi que a Inara entrou, a gente fez um compartilhamento em Perdizes. A gente tinha chamado algumas pessoas, não deu muito certo. Eu acho que a gente chamou umas 5 ou 6 pessoas, foram 2. Tô aqui, amor. Oi, Nara, você tá aí? Boa noite. Estás lá de Perdizes. Aí, então tá. Fala mesmo. Nós chamamos 5 pessoas para ir. Dá 5, deu 9, 9,5, não apareceu 2. Pronto, bora. Nós fizemos a classe com 2 pessoas. Fechamos as 2 pessoas. Ou seja, 100% da classe. Foram 3, André. Foram 3? Fechamos as 3. Nossa, é mesmo? Foram 3. A Renata também estava lá. A Renata também estava lá. Foram 2 da Inara e uma da Renata. Não, e aí, Angélica, deixa eu só fazer uma observação. O lugar que a gente ia fazer lá, a gente ia pagar, né? Ia pagar R$300. Pelo amor de Deus, eu pagar R$300. Eu falei, não vai pagar R$300 não, peraí. Aí a Renata salvou a pátria lá. Renata salvou. Nunca vi a menina na vida. Ela cedeu o espaço, cadastrou e a gente cadastrou mais 2 pessoas. Como é que nós achamos essa menina? Vamos caçar no Instagram de Perdiz uma pessoa que pode receber a gente para fazer uma classe. A Renata foi lá, fuçou nos Instagram, achou uma pessoa, uma fisioterapeuta que tinha um estúdio de pilates. A gente ligou, falou, olha, eu trabalho com óleo essencial, eu quero fazer uma classe aí, pode? Tudo bem, você nos recebe? Recebo. Aí a menina abriu as portas do estúdio de pilates dela, a gente fez a classe lá, não gastou R$0, né? A gente ia gastar 300. Falei, tá louca, gastar R$300 para fazer uma classe? Não, gastamos R$0. Aí a Renata achou essa menina no Instagram, não, contato totalmente frio. A gente estava esperando umas 6 pessoas, foram 3, mas as 3 que foram a gente fechou. Então, às vezes, você acha assim, nossa, eu tenho que fazer uma classe para
50 pessoas. De que adianta você levar 50 pessoas para sua classe e não fechar com nenhuma? Melhor você levar 3 e fechar com 3, né? Que foi o que aconteceu com a gente. E a gente saiu de lá super animada, super feliz. Fomos para outras 2 cidades e deu super certo. Então, o que eu tô querendo dizer com essa nossa experiência aí de nós 3, né? Que você não precisa gastar dinheiro, né? A Inara levou uns pão de queijo, a Renata arrumou lá o lugar, a gente tomou um café juntas, deu super certo, não ficou caro. A gente fechou 3 cadastros, compartilhamos com outras pessoas. Levamos o nosso negócio para frente sem precisar de fazer nada gigantesco. Então, simplicidade é o que nos resume, ok? E aí, quando eu falo assim, o que você vai precisar? Eu vou fazer uma classe. O que eu preciso efetivamente de material? Primeiro, eu coloquei boa vontade. Gente, e boa vontade realmente é algo que a gente precisa de ter. Você precisa de ir para lá com energia, alegre. Não adianta você chegar lá, morocochô, desanimada, mal-humorada, com a cara azeda, achando ruim de estar lá, né? Então, primeira coisa, esteja animada, esteja ali 100%, fazendo o que você ama, compartilhando as coisas que deram certo para sua família, para os seus, esteja ali feliz. Ok, estou ali feliz, compartilhei com as pessoas, parará, parará. A partir daí, o que mais que eu preciso, Angélica? Além da boa vontade, você vai precisar de um vidrinho de peppermint e eu gosto sempre de ter o Wild Orange junto, tá? Por quê? O Wild Orange é um óleo da prosperidade, da alegria, da energia. O peppermint te acorda. Então, eu sempre uso esses 2 óleos. E eu coloquei aqui, gente, se possível, o guia Soluções Naturais para distribuir para os clientes, tá? Esse guia de soluções naturais vem na Class e na Box. Por que eu gosto tanto desse guia de soluções naturais? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tá aqui que ainda não conhece o Matt Hall, o Matt Hall é o americano, que ele é presidente da Diamond hoje, mas ele começou a fazer do Terra 7 anos atrás. E ele começou numa classe com a Natalie Goddard, que na época era uma mulher que já ganhava ali os seus $80 mil mês com doTERRA há 7 anos atrás. Hoje ela é uma líder, ela é nossa upline americana, ela tem mais de 1 milhão de pessoas na rede dela, abaixo dela, então ela é uma gigante. Eu tive o prazer de conhecer a casa dela, ela é super simples. E ele conta muito essa história, eu acho tão interessante, porque ele fala assim que a Natalie Goddard foi fazer uma classe. E era uma mulher que já era líder há muito tempo, né? Já ganhava $80 mil por mês, gente, né? Qualquer um que sai ganhando esse valor por mês. E aí ele foi assistir uma classe dela, e quando ele chegou lá, ele falou assim, nossa, hoje eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender com essa mulher para eu conseguir arrasar na doTERRA. E aí ele reuniu na casa da mãe dele algumas pessoas e ela foi fazer a classe, porque ela era a upline dele. E aí quando chegou lá, ele falou assim que ela sentou as pessoas ali no sofá, na sala, pegou o guia de soluções naturais e começou a ler o guia de soluções naturais. Para quem não sabe, o guia, o meu, acho que tá aqui. O guia de soluções naturais é esse aqui, ó. Esse meu é até antigo. É esse aqui. Que é aquele que eu apresentava nas classes do Clube Diamond. E aí ela começou a sentar. Começou a ler o guia. E ela nada mais leu. E depois começou a compartilhar as experiências dela com os olhos. E tem um vídeo dele, depois, se vocês quiserem procurar no YouTube, tem um vídeo dele muito engraçado. E ele falava assim, mas não é possível que essa mulher está fazendo só isso. Ela, sério, que ela sentou aqui, começou a ler esse guia. E aí, diz que ela apresentou os óleos, apresentou os produtos, fechou alguns kits e no final convidou as pessoas que quisessem fazer o que ela fazia para ficar um pouquinho mais, que ela ia explicar sobre o plano de negócio. E aí, ele refletiu muito sobre a postura da Natalie.
E, gente, nada mais é do que você ser duplicável. Às vezes a gente acha que tem que falar muito difícil ou que eu tenho que ser muito complicada para que as pessoas me deem credibilidade ou acreditem no que eu estou falando. E a gente precisa ser duplicável. Não adianta eu falar palavras difíceis, linalol, nananã, nananã, cetonas, aldeídos. Aí uma senhorinha 70 anos que tá com uma dor no joelho vai ficar escutando aquilo e falar, nossa, que bonitinho, né? Mas aquilo não é para mim. Você tem que falar algo que seja duplicável e que as pessoas entendam e que aquilo faça diferença na vida delas. Então, o guia de soluções naturais, ele é simples, ele é muito prático, ele é muito palpável e ele vem na Class in a Box. Gente, essa Class in a Box, todo mundo tem que ter. Tá? Todo mundo tem que ter. Por quê? Primeiro que ela vem praticamente de graça. Você vai lá no seu maidoterra.com, entra em loja, ferramentas, e aí você vai ver lá, Class in a Box. Se você digitar na lupinha, vai aparecer. E aí vem tudo isso daqui, vem um monte de guia viva, um monte de guia soluções naturais, o compartilhe, o guia construa, um pouco de guia decole. Vem esse simples, que é muito interessante. Se você está entrando no negócio agora, não gaste dinheiro fazendo cartãozinho de visita. Você vai usar esse simples aqui, ó. Manda fazer um carimbo. Eu nunca nem fiz carimbo, eu escrevia meu nome de próprio punho, colocava meu telefone, meu ID, entregava para as pessoas. Isso é excelente para você usar em evento, porque a pessoa vai pegar aquele caderninho, vai dar uma olhada, falar, nossa, dá para você ter uma ideia do que é um óleo, para que serve, se tem óleos calmantes. É muito sucinto, muito bonitinho, é um material muito bem feito, com papel muito bom, uma impressão muito boa, a arte é muito boa, e você compra ele e ganha o Wild Orange. Então, se você for parar para pensar, é muito material que sai no preço praticamente de graça, porque você ganha esse óleo. E, gente, faz total diferença quando você... Eu, por exemplo, brinco que eu sou uma pessoa velha de alma, né? Eu gosto de papel, eu gosto de pegar, eu gosto de rabiscar, eu gosto de anotar, eu gosto de levar alguma coisa comigo, sair do lugar com papel comigo. E quando você entrega esse material para a pessoa durante a classe, é muito bacana, porque a pessoa acompanha, a pessoa faz anotação, ela lembra de alguém, ela rabisca, ela se envolve mais. Então, vale muito a pena você, consultor, ter a Class in a Box para poder compartilhar nas suas reuniões, nos seus compartilhamentos presenciais. Ok? E a partir dali, por exemplo, esse guia Viva, você vai usar ele no seu pós-venda. Quando você for lá apresentar para o seu cliente que te comprou o produto, e eu digo com toda certeza que a sua pós-venda é muito mais importante que a sua venda, tá? Porque é ela que vai fidelizar o seu cliente, que vai fazer com que seu cliente use o produto. Então, você vai ter o guia Viva, você sempre anda com guia Compartilhe, né? Você vai, sei lá, você vendeu um óleo individual, não cadastrou a pessoa, mas você quer que a pessoa lembre de você, dá um cartãozinho, né? Um guia simples para a pessoa levar, enfim. Vale muito a pena ter o Class in a Box. E aí, essas dicas de ouro para você fazer a sua classe. Como que eu vou construir essa classe, né? Que ambiente que eu vou organizar? E eu sou da opinião que todo consultor tem que ter um difusor. Gente, é fato, não adianta. Por quê? Eu, Angélica, fiquei até 1 ano do meu negócio, mais de 1 ano, eu acho. É por aí, 1 ano, tendo um difusor. Eu já tinha 2 filhos e eu. Sabe como que eu fazia? Na época eu não queria investir em outro difusor, estava meio apertada. O que que eu fiz? Eu pegava o meu difusor, colocava a Ana para dormir, que era bebê. Deixava ela funcionando lá 4 horas. Aí eu ia, colocava para funcionar no quarto do Felipe. Se eu ainda tivesse acordada, eu colocava para funcionar no meu quarto e dormia com o difusor.
E quando eu fosse sair, para todas as classes que eu fosse compartilhar, para todos os lugares que eu ia, eu levava esse mesmo difusor. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Às vezes a gente acha, nossa, porque tem 5 difusores na... Gente, eu usei o meu kitzinho, quando eu cadastrei, lá em 2018, a gente nem tinha noção que tinha kit LAR, que tinha difusor. Eu usava o meu kitzinho de 5 ml, pingava esses óleos na mão do povo tudo, levava minha caixinha para as casas do povo, comprei uma bolsa grandona, punha esses óleos. Onde que eu ia na padaria, eu levava o kit família junto comigo. Então, é assim, ter o difusor é muito importante para que você mostre para as pessoas aquela experiência que você quer compartilhar. Não adianta você ter ali, falar, ai, mas é tão agradável você montar um ambiente e tal, e você não ter para a pessoa experienciar aquilo. Então, tenha um difusor com você, leve os difusores para o ambiente que você vai fazer a classe. E aí eu coloquei aqui, né? Coloca funcionando algum óleo cítrico ou mentolado. Por quê? Quando a gente coloca um óleo cítrico, a família dos cítricos trazem o quê? Bem-estar, alegria, bom humor, né? Vocês acham que as lojinhas de roupa colocam aquele cheirinho de graça? Será que não tem nada ligado à neurociência, à aromaterapia, né? Quando a gente coloca, compartilha, e eu sempre gosto, gente, antes de começar uma classe, antes de eu compartilhar o Peppermint, quem já participou de alguma classe minha, sabe, eu sempre gosto de pingar uma gota de Wild Orange na mão da galera. Aí a galera cheira, inala, começa, e depois eu começo o meu compartilhamento e pingo Peppermint. Por quê? Quando eu pingo Wild Orange, a pessoa, de uma forma ou de outra, já começa a entrar no clima, né, daquele ambiente, já fica mais alegre, já muda. Se tá marrenta, né, já fica mais leve. E aí, a partir daí, o negócio flui com mais facilidade. E o óleo mentolado, sempre a gente usa o Peppermint, ele é um óleo que, né, o Peppermint é um óleo vigoroso, poderoso, que você pinga na mão do povo, o povo fala, nossa, o que é isso? É o óleo que você tem que carregar no seu bolso. Não saia de casa sem roupa, mas não saia de casa sem Peppermint. Ele vai te trazer vendas aonde você estiver. Tendo oportunidade, Angélica, louca, nossa, eu vou na padaria, você quer... Gente, eu posso contar uma experiência para vocês? O Oswaldo deixou uns óleos aqui para mim na portaria, para eu buscar, aqui do meu condomínio. Aí, fui lá buscar os óleos na portaria. Aí o porteiro viu a caixinha da Doterra e falou assim, nossa, que legal, um olhinho, né? Minha namorada usa um olhinho para tal, não sei o que, eu quero comprar. Eu já usei o Peppermint e tal, queria saber. Saí de lá da portaria, fui buscar meus óleos, ainda vendi um brief pro porteiro. O que eu tô dizendo com isso? Qualquer lugar é lugar para a gente vender óleo, para a gente compartilhar óleo. E ele é feito de uma maneira muito leve. O cara praticamente me pediu, fala para mim o óleo que melhora a sinusite da minha namorada, que ela tá ruim. Então, a gente precisa descobrir as oportunidades. E se você tá com óleo na sua mão, naquele momento, gente... Eu tô com óleo ali, eu pingo na mão do cara, ele inala, fala, nossa, isso vai ajudar realmente. Então, a ocasião faz com que a gente consiga crescer e ir para frente, ok? Então, sempre tem os olhos com você, independente de você estar fazendo uma classe ou não. Quando eu falo assim, dispor alguns produtos, como o seu kit, alguns outros óleos que você já tem, para que as pessoas possam conhecer ao final da apresentação. Por quê? No momento que você estiver apresentando, é importante que as pessoas estejam focadas na sua apresentação. Se elas ficarem em pé, ali, movimentando por ali, o que vai acontecer? Elas vão começar a inalar outros óleos, falar de outras coisas e vão dispersar e não vão prestar atenção. É importante que nós que estamos fazendo o negócio não tenhamos apenas os 12 óleos do kit. Ai, Angélica, eu faço negócio, eu faço a minha LRP, mas eu tô apertada, eu ainda não tenho dinheiro para comprar 150 PV de produto todo mês. Ok, ninguém tá falando que você precisa fazer isso. Mas você, pelo menos, a cada mês precisa comprar de 1 a 2 óleos para o seu acervo, por exemplo.
Você precisa de ter o Whisper para cuidar de libido, autoestima feminina. Você precisa de ter um Claricalme para cuidar de TPM. Você precisa ter um Past Tense para cuidar de tensão, né? Alguns óleos chaves você tem que ter. Porque faz toda a diferença se você apresentar o óleo para a pessoa, do que se você... Rosemary é um óleo baratinho, que é muito bom de ter. Gerânio, Clarisage, que é a Salves Clareia. Um que eu gosto muito é o Citrus Bliss. Gente, esse óleo aqui, ele é maravilhoso. Ele é um óleo super baratinho e que ele traz uma potência, uma energia para a gente muito grande. E se o nosso cliente não cheirar e não souber que ele existe, ele nunca vai usar, né? Então, a gente tem que ir cuidando de ter esses óleos nas nossas mãos, tá? Para poder apresentar. E aí você tá lá na classe, você dispõe esses óleos, faz uma mesinha bonitinha, pega uma folha de bananeira, rouba uma folhagem do vizinho ali do jardim, faz uma coisa meio natural, coloca seu difusor funcionando, seu óleo de coco. O óleo de coco é muito importante que você tenha para você poder apresentar, mostrar que ele é levinho, que ele é fluido. Enfim, deixa tudo organizado, senta as pessoas na roda, né? E pinga na mão o Wild Orange, depois você começa a compartilhar o Guia Viva. A partir do início do momento que você começou a compartilhar o seu Guia Viva, aí lá vai aparecer o momento de você pingar uma gota do Peppermint, aí você passa o vidrinho, cada um pinga uma gota, você ensina a pessoa que não pode fazer assim, que ela só espalha o óleo na mão, faz uma concha, inala profundamente, fala que não é que não adianta uma inalada, mas que ela é muito mais efetiva se a gente inalar profundamente várias vezes, né? Que é importante que você encaminhe essa mensagem para o seu sistema límbico. E aí, você vai acompanhando, gente, isso daqui, ó. Isso daqui, você vai lendo. Ai, Angélica, comecei agora, não sei falar nada. Você sabe ler? Cedo. Então, eu vou começar a ler. Senta lá e lê. E não tem vergonha, gente. Às vezes, tem muita gente que me pergunta coisa que eu ainda não sei. Se você não souber, você não responde. Fala, olha, eu vou procurar saber e te falo. Se o seu upline estiver lá com você, pergunta para o seu upline. Mas, assim, leia o que está aqui no guia. Gente, a doTERRA é extremamente inteligente. E a gente não precisa inventar a roda para fazer doTERRA. A roda já foi inventada. É só a gente fazer a roda rodar. E eles não fizeram esse material à toa. Esse material é para a gente poder compartilhar de uma forma simples, leve, tá? Então, fazer isso de uma forma tranquila. Então, senta, lê. Eu tô inseguro. Senta, lê, compartilha. E quando a gente tem as nossas experiências, se aconteceu, por isso que eu falo que é tão importante da gente falar, se aconteceu com você, você não vai gaguejar. Se aconteceu com você, você tem segurança em passar o que você viveu. E aí, as pessoas se identificam não com o que a gente fala, mas com o que a gente sente, com o que a gente vive. Então, se você está compartilhando ali algo que deu certo para o seu filho, para a sua família e que tem a ver com a demanda do seu cliente, gente, é isso que precisa. Ele vai se identificar com isso e não com tudo que você decorou, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou falar, né? Por onde eu vou começar? Você vai usar o guia de soluções naturais, começar a compartilhar, falar da abordagem moderna de mercado, da abordagem natural, falar por que os óleos são naturais, que eles são eficientes, seguros, que eles são concentrados. É muito importante que você descomplique, que você seja sucinto, que você seja interessante, que você não seja cansativo, né? Que deixa as pessoas querendo sair dali. As pessoas têm que estar envolvidas na sua fala. E para elas estarem envolvidas, a gente sabe que histórias sempre envolvem as pessoas. Então, tenha casos para você contar em cada óleo, em cada momento, em cada experiência que você está contando. E faça as pessoas rirem, faça com que aquilo seja um momento leve, que seja um momento agradável, né? Então, as pessoas saíram da casa delas para ir conhecer um produto, algo. Se elas se deram ao trabalho de ir para lá e procurar saber sobre aquilo, é importante que você faça com que aquilo seja agradável,
né? Que não seja pesado, que não seja tenso para aquela pessoa. Então, a gente tem que ser leve, fazer alguma gracinha, que as pessoas fiquem interessadas e que não fique parecendo uma classe, uma aula de escola, ok? E aí, vou contar, é bom a gente ter pessoas antigas de negócio junto com a gente, que elas ensinam para nós os erros que elas já fizeram, para a gente não repetir, né? Lá no meu comecinho, antigamente, eu sempre gostei muito de estudar e eu sabia muito sobre os olhos. Ai, mas eu sabia muitas propriedades de todos e eu dava uma aula. Eu lembro de eu estar pintando o cabelo no salão um dia. E tinha uma cliente lá e eu comecei a falar com a mulher. Gente, eu dei uma aula para a mulher e a mulher escutou, 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 escutou. No fim, ela falou assim: Nossa, que aula que você me deu, muito legal. E eu saí de lá de mão abanando, porque a mulher não se identificou com nada que eu falei para ela. Porque eu falei coisas muito legais, mas nada daquilo que eu falei era uma demanda que ela precisava. Então, é importante que a gente fale olho por olho, mas que você envolva o seu público na hora de falar sobre os olhos. Então, vamos supor, eu vou começar a falar do Brief, do Zengest, do Limão, do On Guard. Começa a perguntar, pessoal, quem aí tem uma demanda que gostaria de melhorar? Quem aí tem algo que está incomodando? E a pessoa vai falar, eu tenho isso. Aí você precisa estar afinadinho sobre os 12 olhos do kit para você saber encaixar a demanda que a pessoa tem naquilo que você precisa falar. E as demandas, elas são sempre muito voltadas para a mesma coisa. São sempre questões ou de estresse, ou questões de incômodo emocional, ou incômodo físico, né? Tipo dor de cabeça, ou mal-estar, ou má digestão, ou rinite, ou sinusite. Enfim, você vai levar as pessoas a pensarem nas demandas que elas têm, no que elas querem melhorar, e a partir daí você vai apresentar as soluções que vão resolver e trazer a solução para elas. Então, quando a pessoa se identifica com aquilo que ela precisa melhorar e com aquilo que ela precisa cuidar, faz toda a diferença na hora dela fazer o fechamento. Né? Então é muito importante que você faça essa conexão. É igual quando você vai fazer alguma compra numa loja. Você pode ter 50 sapatos pretos, mas às vezes a pessoa fala uma coisa que falou assim: nossa, eu acho que eu preciso desse sapato preto porque o bico dele é virado para a direita, não tem nenhum bico, nenhum sapato assim. E aí você acaba levando. Então, por quê? Porque eu me identifiquei com aquela demanda daquele sapato que ia me trazer aquele resultado. Então, é importante que você faça com que as pessoas que estejam na sua classe reflitam. E se ela não tem nenhuma demanda, eu aposto com você que no convívio dela alguém tem alguma demanda que ela queira ajudar. E a partir daí a gente vai apresentando os olhos, apresentando as soluções que os olhos trazem e começa a fazer tipo uma cascata de download na cabeça da pessoa. É tão interessante que a pessoa fala assim: nossa, eu preciso desse, nossa, mas a minha mãe precisa daquele, nossa, mas eu preciso daquele outro, daquele outro, daquele outro. Então a gente precisa estar muito bem afiado naqueles 12 olhos, né? Eu não preciso saber, não preciso ser aromaterapeuta. Gente, se o nosso negócio precisasse ser compartilhado por aromaterapeutas, a doTERRA não ia abrir para nós fazermos. Né? Então, se ela tem segurança para colocar o nosso produto na mão de consultores de bem-estar que vão desde um advogado até um médico, e a classe médica hoje em dia está muito engajada com os óleos essenciais, psicólogo, contador, gente que corretor imobiliário, qualquer pessoa pode fazer esse negócio, desde que você use e você compartilhe as suas experiências. Então, isso é o mais importante. Então, a identificação da demanda com o produto faz toda a diferença na hora da compra, ok? Então, não seja cansativo falando de um monte de coisa. E aí, eu coloquei aqui: cite várias vezes ao longo da apresentação a importância de ter um difusor em casa para aproveitar melhor o benefício dos óleos essenciais. Por que eu falei isso?
Gente, quando você apresenta o tempo inteiro o difusor, não porque você quer vender o difusor, mas porque o difusor realmente vai fazer diferença na casa da pessoa. Por exemplo, agora à noite meus 2 meninos estão dormindo com o difusor ligado. Eu coloco óleos específicos para cada um dos dois, dependendo das demandas de cada um. Então, o resultado que eles vão ter é totalmente diferente que se eu usasse uma gotinha na mão só e inalasse, entendeu? Então, é muito importante que a gente coloque com que esses óleos sejam difundidos naquela família para que ela use aquilo de uma maneira efetiva. E se eu vou falando ao longo do tempo, ao longo de toda a apresentação, vai terminar a apresentação e a pessoa vai falar assim, nossa, eu preciso do difusor. Tem esse kit aqui, mas esse daqui que tem um difusor, eu preciso dele. E é o kit que para a pessoa é o melhor custo-benefício, tá? Então, a gente precisa fazer com que essa pessoa leve o difusor dela para casa. Ai, Angélica, mas tem um difusor ali do Mercado Livre. Gente, eu vou te ser sincera de coração. Eu nunca usei nenhum difusor que não fosse da Doterra e eu não tenho experiência para falar, esse deu certo ou não. Eu tenho consultores que já compraram outros, que falaram que deu certo. E tem experiências de pessoas que compraram e que deu super errado. Então, se já tem um difusor da Doterra, que ele é certo, que ele é bom, que ele vem no kit, de graça no kit maior, por que não apresentá-lo, tá? Outra coisa, falar durante toda a apresentação de forma com que a pessoa já imagine ela usando os óleos, como se ela já tivesse adquirido o kit e que ela já estivesse colocando em prática toda aquela demanda e que ela estivesse vivenciando todo o bem-estar que aqueles óleos vão proporcionar a ela. Por quê? Porque quando a gente já começa a imaginar aquela experiência e eu já começo a falar aquilo como se fosse o presente, como se já estivesse acontecendo, faz toda a diferença. Então, você fala assim, olha, quando você estiver na sua casa, que você acordar e você pingar, o peppermint na sua mão e inalar, você vai fazer seu exercício, você vai ver que você vai ter muito mais disposição. Fale sempre no presente, como se a pessoa já tivesse adquirido os óleos, ok? E uma coisa que é muito verdade, muito, 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 muito. E você que ainda não acredita nisso, para e começa a acreditar. Gente, os nossos olhos, eles são centavos por gota. Ó, vou fazer o cálculo aqui da lavanda. Vamos colocar o preço aqui da lavanda, que é 104. Um vidrinho de 15 ml tem 300 gotas. Sai 34 centavos uma gota de lavanda. Quantas gotas de lavanda eu preciso por dose? Se eu for inalar na minha mão, eu preciso de uma gota. O que você vai fazer? O que você vai comprar que vai te ajudar a dormir melhor, a ficar menos ansioso, que vai acabar com uma queimadura, que vai tirar a pelanqueira da sua cara, estimular o seu colágeno, cuidar de picada de inseto, que vai te custar 34 centavos. Me diz, um produto que você tenha que vai te custar isso. Os óleos essenciais realmente são acessíveis. Coloca isso na sua cabeça. Ai, Angélica, mas um kit de R$1.500 não é acessível. Gente, mas você está levando 12 óleos de 10 ml, de 15 ml mais um difusor. Você está fazendo um investimento para sua casa, está comprando um kit, um negócio que vai durar praticamente um ano, que vai cuidar da sua família inteira. Depois acabou um Lemon. Quanto que custa um Lemon de 15 ml? Não dá nem R$50, quer ver? Ó, R$49 custa um Lemon, vai durar mais 6 meses. R$49 é caro para você ter 6 meses de cuidado. Uma lavanda custa R$104, que vai fazer o seu menino dormir a noite inteira. É caro, R$104. Sabe? Por exemplo, você tem um OnGuard que vai cuidar do sistema imunológico do seu filho vai deixar de adoecer. Os meus meninos deixaram de adoecer, gente. A Ana, era um inferno. A Ana adoecia de 20 em 20 dias, a menina estava doente, eu não aguentava mais. Eu comecei a usar um OnGuard na Ana. A última vez que ela adoeceu foi em setembro, ela voltou a adoecer em março. Gente, se você me falar que tem um negócio que eu passo na sola do pé do meu menino, que ele vai deixar de adoecer em setembro, vai voltar a adoecer em março, quanto que custa que eu vou pagar?
Porque, uai, a paz que eu vou ter na minha vida, de ter esse bem-estar, então isso é muito importante. Se você é consultor e ainda não acredita que os olhos são acessíveis, reveja a sua postura, porque os olhos são acessíveis. Se você for comprar um antidepressivo, vai lá pegar a caixinha do antidepressivo, calcula quanto que custa um comprimido. Tem comprimido de antidepressivo que custa R$15, tem comprimido de antibiótico que custa R$20, e você ainda tem que comprar o danado do antibiótico, uma caixinha a mais para usar 3 comprimidos, que não vai servir depois aquele resto de antibiótico para mais nada. Entendeu? Então, a gente precisa ter certeza que isso funciona e que isso realmente é acessível. E o tempo inteiro você falar isso para o seu cliente, tá? Isso é muito importante, porque realmente é verdade. E aí, quando eu falo em terminou de apresentar, você vai apresentar todos os olhos, vai pedir para as pessoas pensarem nas demandas, encaixar as demandas e os olhos delas. Aí eu vejo um erro muito grande, o povo começa a ir lanchar, termina de apresentar, vamos lanchar. Aí começa todo mundo a lanchar, conversar, então a galera vai embora e você fica lá a ver navios e não fecha nenhum cadastro. Você não vai comer um pão de queijo enquanto você não fechar o cadastro do seu cliente. Ele pode comer, mas você não. Você tá ali focado, abre o sistema, você vai para uma classe com uma ação. Ai, para quem fechar hoje comigo, vai ter um brinde extra. Eu vou dar um lemongrass, eu vou dar um rosemary, um wild orange, que são óleos que não vêm no kit, só para quem fechar hoje. Então, a gente fazer ações assim, ó, de acontecimento, para a pessoa não sair dali sem. Porque compra é do momento, ela tá ali quente, pensou na família dela, nas coisas que ela precisa. Então, é muito importante que a gente faça isso, ok? E aí, eu não vou... Como já deu praticamente uma hora, a semana que vem eu vou falar sobre os cadastramentos, como cadastrar um cliente no sistema e tudo que envolve isso, ok? Sobre a classe presencial, isso é o mais importante, que a gente tem em mente, que a gente precisa ser simples, que eu tenho que levar esse compartilhamento de maneira leve, saudável, levar as minhas experiências e compartilhar e mostrar e ouvir mais do que falar. Isso é muito importante, tá? E espero que a gente possa começar a fazer esses compartilhamentos aí, voltar, né, a fazer, porque é muito diferente quando a gente pinga o óleo na mão do que quando a gente faz só uma reunião online, ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho, que a gente consiga fazer aí umas classes juntas. Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoal?